A liturgia de hoje vai nos chamar à reflexão sobre o chamado de Deus na nossa vida, e assim nós percebemos, diante daquilo que é a primeira leitura, onde ali nós vemos a vocação de Samuel. Samuel, é um filho de uma mãe que por muito tempo pedia um filho e não tinha, esse filho, e fazendo uma promessa a Deus, ela vai dizer a Deus que se tivesse um filho, iria consagrar esse filho inteiramente a Deus, e assim acontece, ela fica grávida, e depois no tempo, quando aquele menino estava já na adolescência, ela leva aquele menino ao templo, e lá apresenta e deixa aos cuidados do sacerdote Eli, para que ele pudesse conduzir aquele menino no serviço das coisas de Deus. Mas é interessante, aquilo que a mãe fez era sim, a vocação dela, de dar um filho para que Deus pudesse reconduzir um povo no caminho de salvação. Mas aquela atitude ainda não era a vocação de Samuel. E depois nós vemos como ali Samuel, junto com Eli, e lá eles dormiam no lugar onde ficava a arca da aliança, a presença de Deus. E aí nós percebemos como que essa voz chama Samuel pelo nome. E aí Samuel acorda, e ali pergunta se Eli estava chamando ele, e por duas vezes Eli diz que não era ele, e Eli diz, se essa voz te chamar novamente, fala Senhor, que teu servo escuta, diga isso, E aí é o que Samuel vai fazer, Essa é a disponibilidade do coração de Samuel para fazer a vontade de Deus, para corresponder um chamado de Deus na vida dele. Assim também todos nós tivemos um chamado de Deus na nossa vida, e cada um tem a sua história com Deus, cada um teve o seu encontro pessoal com Deus, e naturalmente nós precisamos aprender sempre a escutar essa voz, porque um dia nós escutamos, nós fomos atraídos por essa voz, por esse chamado de Deus, mas pode ser que aconteceu no decorrer do tempo que a gente pode ter dispersado daquela voz, ou deixado de escutar ela. Mas eu não escuto mais, eu não sinto mais a presença de Deus. Isso acontece muito com a gente, mas geralmente isso acontece quando nós não correspondemos esse chamado de Deus na nossa vida, porque quando nós não correspondemos, não damos o passo de correspondência a esse amor de Deus, que é o chamado dele para cada um de nós, infelizmente vai aparecendo outras coisas na nossa vida, e nós vamos desfocando os nossos olhares, vamos colocando outras metas, e quanto mais nós vamos colocando outras metas, nós fugimos daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Por isso que todo dia nós precisamos realmente atualizar aquele encontro que nós tivemos com Deus lá no tempo passado, Uns há muito tempo, outros mais recentes, mas não importa, cada um teve um encontro pessoal com Cristo, e nós precisamos aprender realmente a corresponder isso. E o Sagrado Evangelho de hoje nos mostra justamente isso, a forma de correspondência desses discípulos aqui, Veja que, se nós olharmos muito bem no Sagrado Evangelho, nós vamos perceber que ali estava André e João, juntamente com muitos outros discípulos, seguindo João Batista, e de repente, Jesus Cristo, o que ele faz? Ele vem próximo daquele lugar, caminhando, e João Batista diz o quê? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha só, E se nós olharmos muito bem, somente dois desses muitos discípulos que seguiam ali, João Batista, foram atrás de Jesus. Por quê? Porque eram aqueles que se abriram aquilo que era o grande anúncio de João Batista, que é sim, a vinda do Messias, que não era um Messias qualquer, mas era o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, para tirar
o pecado do mundo. E aí nós vamos percebendo como que esses homens, né, quando João Batista aponta Jesus Cristo, por eles ter tido essa docilidade, essa abertura de coração para com a pregação daquele profeta, eles deixam o profeta e vão atrás de Jesus. E aí nós vamos percebendo, né, esses homens seguindo a Jesus, Jesus vai meio que parar e perguntar a eles, né, fazer uma pergunta que é essencial na nossa vida. Se nós olharmos lá no Sagrado Evangelho, Jesus Cristo vai perguntar a eles a seguinte coisa, né, o que estás procurando? E é essa pergunta que Deus também faz a cada um de nós, porque para realmente, né, corresponder o chamado de Deus na nossa vida, nós precisamos justamente isso, né? Precisamos realmente responder esse questionamento de Deus na nossa vida. O que nós estamos procurando? Por quê, né? Porque se nós olharmos muito bem no discipulado de Jesus Cristo, quantos que o seguiam? E quantos que sobraram? Só 12 sobraram, né? Aliás, 11, né? Porque um se suicidou, né? E o outro, né, depois colocaram no lugar, Matias, né? E depois surgiu Paulo também. E assim depois os discípulos desses discípulos. Se nós olharmos muito bem, nós vamos ver isso, né? Poucos se abriram à pregação de Jesus Cristo. Poucos se abriram a essa comunhão de mistérios com Jesus Cristo. E nós precisamos também, né, cada vez mais olhar para a nossa vida e perceber isso. Porque muitos seguiam a Cristo buscando o quê? Milagres, buscando sinais, buscando, né, achando que Jesus Cristo ia ser o grande rei de Israel. Não, Jesus Cristo é rei do reino dos céus, não desse mundo presente. É claro que o reino começa aqui, mas o próprio Cristo diz, né, meu reino não é deste mundo. E aí nós vemos, né, quantas motivações, quantos anseios que muitos discípulos tinham, mas esses anseios não permitiram que eles perseverassem. E isso é importante na nossa vida, porque a nossa perseverança depende disso, né, de responder para nós mesmos e para Deus, né, esse questionamento: o que nós estamos procurando? Porque nós podemos, né, estar procurando muitas coisas em Deus e, infelizmente, não buscando aquele que é o Deus dessas outras coisas. E aí nós vemos, né, como que esses homens, né, vão responder, né, Rabi, onde moras? Olha só, né, primeiro eles buscam um mestre, depois eles querem saber aonde o mestre mora. Isso aqui tem a ver com aquilo que o próprio Cristo realmente anuncia, né? Ele se auto-revela, é o mestre, aquele que realmente pode nos conduzir e reconduzir para o reino dos céus. E aonde ele mora? O reino dos céus. Mas ele veio a essa terra para nos conduzir para essa morada. Por isso, se nós olharmos aqui, Jesus Cristo, quando eles perguntam aonde moram, Jesus Cristo não fala assim, eu moro lá na Galileia, em Nazaré, numa casa tal, junto com tal pessoa. Ele não vai falar isso. O que ele vai dizer, né? Vinde ver. Porque Jesus Cristo, ele nos chama para caminhar. Essa passagem aqui tem uma profunda relação lá com o capítulo 14 do próprio São João, do Evangelho de São João, onde Jesus Cristo está ali, né, pregando, fazendo a sua última pregação para com os seus discípulos. Ele vai dizer, né, que é preciso que ele vá para junto do Pai, para preparar uma morada. E é interessante, né? Tomé vai dizer, mas Senhor, como que nós vamos chegar nessa morada se nós não sabemos o caminho? O que Jesus Cristo diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É justamente isso aqui, porque Jesus Cristo, ele nos chama para ver, para contemplar esse lugar onde ele mora, que é o céu. Por isso nós precisamos aprender realmente, né, a responder esse questionamento de Cristo para a nossa vida. O que nós estamos procurando na vida em Deus? Se é o próprio Cristo, se é o reino dos céus, ou se é milagres, sentimentos, ou sei lá. Por isso nós vemos, né, quantas pessoas fazem encontros, quantas pessoas entram em grupos, quantas pessoas se associam em certas circunstâncias e acabam não perseverando. Não perseveram por quê? Porque muitas vezes procuram outras coisas e não o Deus das coisas. Procuram coisas que o mundo aí, né, promete, e não o que Jesus Cristo prometeu, que é o reino dos céus.
E nós precisamos aprender cada vez mais a fortalecer isso no nosso coração. Nós estamos nessa terra como filhos de Deus para buscar a Cristo, para permanecer com Ele. Veja também no Sagrado Evangelho, né? Esses dois discípulos vão seguir Jesus Cristo e vão passar o dia inteiro com Ele. E o evangelista, né, São João, vai colocar aqui um verbo muito importante. Nesse dia permaneceram. Esse verbo permanecer aparece em vários, talvez seja um dos verbos que São João mais usa no Sagrado Evangelho, né? Por quê? Porque é justamente isso. A nossa perseverança depende que a gente permaneça em Cristo e não permaneça em outras coisas, porque nós precisamos, né, cada vez mais aprender a discernir isso, né? A discernir o que estamos buscando nessa terra, a discernir o que nós estamos fazendo com o nosso discipulado, com o nosso caminhar, né, de seguimento a Cristo. Será que eu venho à missa só por preceito, ou venho à missa para encontrar a Jesus Cristo, para ter uma experiência do reino dos céus? Porque é para isso que nós vemos na Santa Missa, não para outras coisas. E nós precisamos ter esse grande cuidado. Por isso que nós precisamos realmente isso, né, buscar sempre Jesus Cristo. Porque quando nós começamos a seguir pessoas humanas, qualqueres, limitadas, pecadoras, nós acabamos o quê, né? A desanimar. Nós vamos desanimando e vamos perdendo aquilo que realmente é, né, o grande dom de Deus para a nossa vida, que é a salvação. Por isso que um discernimento que nós precisamos fazer é esse, né? Se você participa de um grupo, se você participa de um movimento, de uma pastoral, se você participa, né, de alguma coisa dentro da igreja que não te ensina e que não te incentiva a ler a palavra de Deus, a participar da Santa Missa, a amar a igreja, esse grupo não está seguindo a Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele nos ensina isso, né? Nos ensina, né, cada vez mais a meditar a palavra, porque Ele nos dá um ensinamento, nos ensina cada vez mais que Ele é presença real na Eucaristia. Veja lá, né? Olha só, né? Samuel, né, e Eli era o sacerdote, Samuel era o ajudante, né? Eles dormiam aonde? Aonde ficava a Arca da Aliança. O que tinha na Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança, para os judeus, para os hebreus antigos, era a presença de Deus, porque lá tinha 3 coisas na Arca da Aliança, né? Uma era as tábuas da lei, que o próprio Deus deu a Moisés. A outra era o cajado de Arão, né, que era o símbolo, né, ali, né, de autoridade do governo daquele povo. E a outra coisa que tinha na Arca da Aliança era um pouco do maná que sobrou, que eles comiam no deserto. Olha só, né? Isso para aquele povo era a presença de Deus. Nós que temos em nossas igrejas, né, sacrários, né, que o próprio Cristo disse, né, e diz, né, isto é o meu corpo, fazer isto em memória de mim. Nós precisamos, né? Olha só, esses homens, eles dormiam na presença de Deus. Nós precisamos, né, cada vez mais também crescer nessa participação, nesse estar, nesse permanecer na presença de Deus. É claro, nós não vamos dormir na igreja, né? Mas precisamos, né? A igreja fica aberta o dia inteiro. Nós precisamos também, né, vir, né, parar aqui, né, sentar, né, aqui diante do sacrário aqui, ou então, né, ajoelhar diante do Senhor e ficar, né, permanecer nele, para que a gente possa escutar a sua voz, para que possamos escutar o seu chamado. Precisamos na nossa casa cada vez mais meditar a palavra de Deus, né, ler com os filhos, com a família. Precisamos, né, cada vez mais conhecer as coisas de Deus. Precisamos, né, cada vez mais nos sentir partes e membros da igreja de Cristo. Porque São Paulo diz na segunda leitura, né, nós somos membros de um corpo, que é o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Por isso que quando nós começamos a falar muito assim, né, desculpa usar o nome dos movimentos, né, mas assim, né, eu sou joamista, eu sou faquista, eu sou campista, eu sou família SCC, eu sou não sei o que, família Cursilho, eu sou blá blá blá, eu sou não sei o que lá. Quando a gente começa muito a usar essas coisas, a gente esquece que é igreja, a gente esquece que é católico, e a gente começa a se associar a grupos que muitas vezes não vão nos levar ao reino dos céus.
Porque se o grupo está desvinculado, porque não é o grupo que se desvincula da igreja, são os participantes dos grupos que se desvinculam, quando começam a colocar o grupo em detrimento da igreja. Por isso, se nós olharmos o Sagrado Evangelho de hoje, nós vamos ver, né, como que André, olha só no que André faz, né? André passou o dia inteiro com Jesus Cristo, com São João também, e depois, né, quando eles foram embora, a primeira coisa que André fez foi o quê? Correr até seu irmão, até Simão, e dizer a ele, né, encontramos o Messias. Olha só, né, o fruto do encontro pessoal com Deus é a evangelização, é o anúncio da obra de salvação, daquele que é a salvação. Nós precisamos ser esses anunciadores. E depois, se nós olharmos, né, como André vai conduzir Simão até Jesus Cristo, olha só que interessante, né? Jesus Cristo, já no início do discipulado com esses homens aqui, né, esses 4 primeiros aqui, Jesus Cristo já vai mostrar para Pedro quem Pedro iria ser diante, né, daqueles discípulos ali, né? E se nós olharmos lá no final do Evangelho, Jesus Cristo vai dizer assim, né? Jesus olhou bem para ele e disse, olha só, né? Olhou bem para ele, olhou de uma forma especial para Simão e disse, né? Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Isso aqui é importante, né? Simão era o que, né? O nome, né, antigo de Pedro, né? Porque, né, era a vida velha. Jesus Cristo muda o nome de Simão, né, para Pedro, para que, para mostrar a ele que ele tem agora uma vida nova, ele não vive mais para ele. Assim nós vemos, né, os patriarcas da antiguidade. Abrão era Abrão, né, se tornou Abraão, Sarai, Sara, Jacó, Israel. E assim nós vemos, né, em vários momentos, Deus mudando o nome daqueles que Ele quer que exerça uma missão especial nesse mundo, nessa terra, de condução do seu povo. Por isso nós vemos, né, como que Jesus Cristo, Ele realiza aquilo que Deus mesmo realizou lá na antiguidade, na vida de São Pedro. E aí nós vemos aqui, né, como que aqui dentro, né, desses nomes aqui tem uma coisa muito importante, né? São João Evangelista vai dizer, né, ali, né, vai relatar, né, que Jesus Cristo disse, né, Simão, que é Pedro, né, ali, né, e vai dizer, né, filho de João. Olha só, né, que isso é interessante, né? Se nós olharmos, né, todo nome na Sagrada Escritura ele tem um significado. João, né, a palavra João, ela significa o portador da graça. Olha só, né? Simão, tu és Simão, filho de João. Filho quer dizer o quê? Herdeiro de uma promessa. E se nós olharmos muito bem aqui, né, aqui tem uma grande prefiguração, uma grande profecia do próprio Cristo para aquilo que Pedro e os seus sucessores seriam. Aqueles que realmente, né, que 3 anos depois, Jesus Cristo ia dar a Pedro, que ele ia fundamentar a igreja sobre ele e iria, né, dar a ele as chaves do reino dos céus, né? Por isso, né, Pedro é o portador da graça, né? Pedro é o portador do depósito da fé. Por isso que quando nós não amamos a igreja, nós mesmos vamos nos apartando da instituição igreja. Nós mesmos vamos nos afastando dessa obra de salvação que o próprio Cristo deixou nessa terra. E é pela igreja que nós recebemos a palavra, é pela igreja que nós recebemos os sacramentos, é pela igreja que nós realmente, né, caminhamos perseverantes na comunhão fraterna como corpo místico de Cristo, para realmente alcançarmos e contemplarmos aquilo que o próprio Cristo quer nos mostrar, que é o reino dos céus, contemplar Deus face a face. Quando Jesus Cristo pergunta a nós o que estás procurando, precisamos sempre ter convicção e responder. Precisamos responder que estamos procurando a Deus e o reino dos céus. E é claro, né, e sempre acolher com docilidade aquilo que Ele nos propõe. Vinde ver, segui-lo. Porque é no segmento que nós vamos crescendo, amadurecendo, é no segmento que nós vamos realmente tendo cada vez mais certeza do reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.